7 horas, 1 minuto, toda quinta-feira aqui no Bom Dia, nós temos o quadro de saúde para tirarmos as principais dúvidas dos telespectadores. O nosso assunto hoje é a tireoide. E aqui com a gente o endocrinologista Edson Perrotti. Doutor, bom dia. Bom dia. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. O que é a tireoide, doutor? Bom dia, Gilvan. Bom dia, Michele. Bom dia a você que está nos assistindo. A tireoide é uma glândula responsável pela produção de dois hormônios principais chamados T3 e T4. Ela fica situada nesta região nossa aqui do pescoço e ela tem até uma forma muito interessante, semelhante a uma borboleta. Essa glândula é responsável pela produção desses hormônios que nós falamos, que regem a velocidade do metabolismo do nosso corpo. E, doutor, ela pode, o que pode acontecer são as disfunções, né? Isso. Hipertireoidismo e hipotireoidismo. Explica pra gente, assim, quais são as diferenças e o que eles podem causar, quais são os sintomas? Bom, como eu falei, o metabolismo nosso é a transformação, a velocidade com que as coisas são transformadas no organismo, absorvidas, incorporadas e eliminadas. Então, o que acontece? Quando existem inúmeras disfunções da tireoide. Ontem, coincidentemente, um amigo meu, Dr. Levimar Araújo, em Belo Horizonte, deu uma entrevista de 1 hora, falou fluentemente durante 1 hora sobre problemas da tireoide e não esgotou o assunto. Então, o que acontece? Nós temos inúmeros problemas da tireoide. Os principais são o hiper e o hipotireoidismo. Hipertireoidismo significa função exagerada da glândula tireoide. Hipotireoidismo, o inverso, é quando a tireoide trabalha pouco. Então, o hipertireoidismo normalmente causa um segundo problema chamado tireotoxicose. Tireotoxicose é o excesso de hormônio tireoidiano. Então, a glândula trabalha muito, faz muito hormônio tireoidiano, esse excesso de hormônios tireoidianos na circulação causa uma série de sintomas, que é a aceleração de todas as funções do corpo. Então, o que acontece? O coração bate mais rápido, a pele fica muito quente, a musculatura vibra, então a pessoa tem tremores. Por ter a pele quente e o coração batendo muito rápido, ela tem sudorese excessiva. Pode ter, como o metabolismo é muito rápido, é como se fosse um carro muito acelerado, ela gasta muita energia, então perde peso, emagrece, evidentemente. E existe uma série de outros sintomas. O hipotireoidismo já é o oposto, ou seja, a tireoide trabalha pouco, produz pouco hormônio tireoidiano, então todas as funções do corpo estão deprimidas, inclusive o cognitivo, ou seja, a pessoa às vezes raciocina lentamente, tem muito sono, ganha peso, acumula água, acumula compostos, inclusive medicamentos só demoram a ser eliminados, então ela ganha, como eu falei, ela ganha peso e pode ter alteração inclusive no metabolismo do colesterol, ou seja, aumenta o colesterol e muitos outros sintomas. Nós tivemos avanços nessa área, doutor, nos últimos anos? O maior avanço que nós tivemos foi a detecção precoce dos problemas da tireoide, porque uma vez detectada e tratada, a tireoide, a pessoa que tem hiper ou hipotireoidismo, tem uma vida normal, nenhum problema. Mas enquanto essa pessoa não tem o diagnóstico, se a doença for evoluindo, ela pode se tornar uma doença muito grave. Antigamente nós tínhamos o chamado bócio, né? As pessoas conheciam o papo, porque a tireoide precisa de iodo para trabalhar. E quando falta iodo, ela pode aumentar o volume. Então, o iodo, por exemplo, um dos grandes avanços foi a incorporação do iodo no sal de cozinha. Então, todas as pessoas têm acesso ao iodo. Para nós isso não é problema, porque nós vivemos no nível do mar e aqui nós temos iodo em abundância no ar. Mas em cidades do interior, ou no Planalto Central, por exemplo, nós não temos iodo, então precisa desse iodo no sal. E como é que a pessoa pode detectar, descobrir se há alguma disfunção na tireoide? Existe um exame específico, doutor? Bom, além dos sintomas, né, porque os exames são sempre complementares, os exames complementam uma suspeita, além dos sintomas, que são vários, né, a gente teria muito tempo aqui para falar, mas o exame mais importante para o diagnóstico dos problemas do funcionamento da tireoide são a dosagem de 2 hormônios, TSH e T4 livre. Com esses exames nós elucidamos grande parte, mais de 80% dos problemas de funcionamento da tireoide. Para encerrar essa entrevista, eu vou fazer uma pergunta que muita gente acaba falando sobre essa questão da alimentação. A alimentação influencia ou não, doutor, nessa questão da tireoide? Salvo a presença de iodo nos alimentos, não existem alimentos que protejam a tireoide ou que fortaleçam a tireoide, como algumas pessoas
costumo dizer, a alimentação saudável, é claro, fortalece e melhora todo o sistema imunológico e isso ajuda também a evitar os problemas de tireoide, mas alimentos que especificamente atuem na tireoide não existem. Ok, doutor. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigada, Eu que agradeço. bom dia. Bom dia.